Por 7 anos consecutivos, cuidei do meu neto com todas as minhas forças. Não buscava elogios ou demonstrações de gratidão, apenas fazia o que precisava ser feito, dia após dia. Embalava-o para dormir. Caminhava de um lado para o outro durante febres e pesadelos. Até que um dia, minha nora me olhou nos olhos e disse com frieza: agora precisamos do nosso próprio espaço. Simples assim, sem alarde, eu parti, sem agradecimentos. Com o coração ferido e o orgulho por um fio, vendi o único apartamento que tinha na cidade e voltei para o interior, para viver com minha irmã. Disse a mim mesma que precisava de paz, que talvez, apenas talvez, fosse hora de começar a viver para mim. Mas a paz durou menos que uma estação. O telefone tocou numa tarde úmida. Era meu filho, João. Oi, mãe. Será que você poderia vir ajudar com o Tiago neste verão? Ele sente muito a sua falta. Uma pausa. Ah, e, já que você estará aqui, poderia ajudar a pagar o acampamento de verão dele? São uns 5.000 reais. 5.000. Então, agora eu não era apenas a babá de plantão, mas também o caixa eletrônico pessoal deles. Eles realmente achavam que eu tinha vendido minha casa para financiar suas vidas. Desta vez, não. Essa história estava sendo reescrita e eu estava virando o jogo. Naquela noite, durante o jantar, o ar estava pesado, como uma panela esquecida no fogo, sibilando com o calor e exalando um cheiro acre de algo prestes a queimar. Mariana, minha nora autoproclamada, não tão capaz, mas inteligente, cutucava os feijões verdes no prato com a ponta do garfo, franzindo a testa, como se estivesse esmagando as verduras com absoluto desdém. Clara, você lavou bem esses feijões dessa vez? O Tiago tem um estômago sensível. Você sabe que ele não tolera comida mal lavada. Deixei a tigela na mesa com um peso no peito. Eu tinha lavado e esfregado aquelas verduras 2 vezes. Tinha descascado e cortado todos os talos. O que ainda poderia estar errado? Antes que eu pudesse responder, ela se virou para Tiago. Querido, a comida da vovó está boa, ou prefere que a mamãe te leve para comer fora? Tiago olhou para ela, depois para mim. A comida da vovó também é boa, murmurou. Mas seus olhos já estavam tomando partido. Um arrepio percorreu meu corpo. Mariana continuou, suavizando o tom apenas o suficiente, lembrando que João, meu filho, estava ali. Clara, será que você pode abaixar o volume da TV à noite? Temos que trabalhar cedo e o Tiago tem escola. Aquele programa que você vê mantém todo mundo acordado. Eu sempre ia para a cama cedo e acordava cedo. Eles é que eram notívagos. Não era a primeira vez que nossos horários colidiam, e eu sabia que não seria a última. Virei-me para João, meu filho. Ele mantinha a cabeça baixa, mastigando, fingindo não ouvir uma palavra. Uma fúria cresceu dentro de mim tão rápido que tirou o ar dos meus pulmões. Mariana, disparei com a voz trêmula. Cuidei do Tiago por 7 anos, dia e noite. Você realmente acha que eu faria algo para prejudicá-lo? Vou abaixar o volume, tudo bem, mas não ouse distorcer as coisas ou mentir. João finalmente levantou a cabeça. Mãe, calma. A Mariana só quis dizer isso com carinho. O tom dele era leve, como se estivesse alisando leite derramado. Ela só pensa no melhor para o Tiago, para todos nós. Não podemos ser compreensivos? Compreensivos. Minhas mãos tremiam. Eu tinha sido compreensiva. Não fiz nada além de compreender. Cozinho, limpo, faço recados, cuido do seu filho do amanhecer ao anoitecer. E isso é o que recebo. Reclamações sobre como lavo as verduras, que minha TV está alta demais. Mariana largou o garfo, os lábios curvando-se num leve sorriso educado, uma lâmina embrulhada em seda. Clara, não é que não te apreciemos, mas sentimos que já é hora de termos nosso próprio espaço. O Tiago está crescendo. Ele precisa desenvolver independência. Independência. Que palavra inteligente para encobrir o que realmente queriam dizer. A verdade era clara. Eu não fazia mais parte do quadro. Era a bagunça que precisavam limpar. Por 7 anos, girei ao redor daquela pequena família como um peão, até perder o senso de mim mesma. E agora, esgotada, queriam me descartar como um móvel velho. Eles receberam meu calor, mas sentiram que era demais. Muito próximo, muito incômodo. Depois daquela noite, a casa mudou. Era como se alguém tivesse silenciado a música. João e Mariana moviam-se em sincronia, evitando-me com a elegância de uma rotina ensaiada.
Costumávamos sentar juntos depois do jantar, conversar sobre o dia, assistir TV. Agora, eles levavam os pratos e sumiam para seus quartos ou saíam para passear com Tiago sem mim. Fui deixada naquela sala vazia, sussurrando para mim mesma, diante de uma tela, como um fantasma, tentando fingir que ainda pertence aos vivos. Não apenas me ignoravam, eles me rebaixaram. Eu não era mais avó. Era barulho de fundo, ou pior, um móvel que rangia demais. Tentei me conectar com Tiago, ofereci ler um livro, construir uma torre de blocos, mas ele se afastava, o olhar hesitante e cauteloso. A mamãe disse que agora eu tenho que aprender a brincar sozinho, ele disse. Não devo depender de você o tempo todo. Aquela frase cravou-se no meu coração como uma espada. Crianças não sabem mentir. Elas apenas repetem o que lhes ensinam. E Mariana, ela mesma, entregara a faca. Naquela noite, algo dentro de mim congelou. O calor no meu peito endureceu, ficando frio, depois mais frio ainda. Fiquei acordada na cama estreita do quarto de hóspedes, sem dormir. Do quarto principal ao lado, ouvia vozes abafadas. João e Mariana sussurravam baixo, com cuidado, comedidos. Não entendia as palavras, mas não precisava. A cadência silenciosa e contida era suficiente. Eu já estava do lado de fora. Virei-me para essa mesinha de cabeceira. Lá estava uma foto pequena. Tiago ainda bebê, com bochechas redondas e radiantes, sorrindo travesso para a câmera. Lágrimas brotaram rápidas, quentes, implacáveis. Algumas noites depois, João estava na minha porta. Bateu suavemente, como um remorso. Esfregava as mãos, o olhar perdido em todos os lugares, menos em mim. Mãe, disse pigarreando como se fosse dar uma boa notícia. Você trabalhou muito todos esses anos. Achamos que talvez seja a hora de você descansar. Descansar é mesmo? Não disse uma palavra, apenas o encarei. Ele hesitou, escolhendo as próximas palavras, como se estivesse arrumando flores num funeral. Eu e a Mariana conversamos e, bem, achamos que talvez fosse melhor você voltar para o interior ou, quem sabe, encontrar um lugarzinho próprio por aqui. Sabe? Um lugar mais tranquilo. Nosso horário está bem corrido ultimamente e não queremos atrapalhar seu sono. Tranquilo, claro, para eu poder descansar. Que bela camada de tinta para o que era, na verdade, apenas um despejo. Não pensavam no meu descanso, simplesmente não queriam mais me ver. O que realmente queriam era que eu sumisse da vida cotidiana deles, limpa e silenciosamente. E, de repente, algo dentro de mim esfriou para sempre. Não houve gritos, nem portas batidas, porque às vezes o som mais pesado do mundo é o silêncio que vem depois de se render. Naquela noite, não disse nada. Na manhã seguinte, comecei a fazer as malas. Não havia muito, algumas roupas, meus remédios, uns itens de higiene. Parei na sala e olhei ao redor uma última vez. Os pequenos certificados de Tiago ainda estavam pregados na parede. Suas meias minúsculas, lavadas e penduradas por mim no dia anterior, balançavam suavemente no varal do quintal. Cada canto sussurrava o quanto eu tinha dado, e agora nada daquilo me pertencia. Na cozinha, peguei o avental que usei por anos. Ainda tinha o leve cheiro de gordura e alho, uma marca de tudo o que fiz, de tudo o que queriam apagar. Esperei poder me despedir de Tiago com um abraço, talvez dizer algumas palavras de despedida. Mas, quando saí, Mariana estava na porta, fechando o zíper do casaco dele. Vamos, Tiago, estamos atrasados para a aula de artes, disse, sem sequer me olhar. Sua voz era fria, impessoal, como se falasse com alguém numa parada de ônibus. Tiago me olhou. Havia um brilho de hesitação em seus olhos, talvez até tristeza, mas acima de tudo, confusão. Tchau, vovó, murmurou, e deixou que ela o levasse. A porta se fechou com um estalo atrás deles. Não foi apenas um som, foi um veredicto. Meu papel naquela família estava oficialmente encerrado. João me acompanhou escada abaixo. No elevador, ele não disse nada. De vez em quando, me lançava um olhar de soslaio e desviava rapidamente, como um estudante pego colando na prova. No saguão, tirou algumas notas novinhas de R$100 da carteira, 3 ou 4, e as colocou na minha mão. Mãe, pega isso por via das dúvidas, murmurou. E se precisar de alguma coisa, é só ligar. Olhei para as notas. Naquele momento, elas pareciam brasas na palma da minha mão.
Não as peguei. Não disse uma palavra. Apenas agarrei minha pequena mala e saí sem olhar para trás. Um passo, depois outro. Coluna ereta. Passos firmes. Sem dar a ele uma única chance de se arrepender. Isso não foi uma derrota, nem uma rendição. Isso foi dignidade. Que pensassem que me descartaram. Logo veriam que sem eles eu viveria perfeitamente. Na verdade, viveria melhor. Quando saí do prédio, o céu já estava escuro. Os faróis dos carros brilhavam nas ruas. Os letreiros de neon piscavam sobre as calçadas movimentadas. A cidade vibrava com vida, inquieta, implacável. E, ainda assim, em todo aquele movimento, nenhum espaço me pertencia. Fiquei parada na beira da calçada, vendo estranhos passarem como ondas. Pela primeira vez na vida, senti que o mundo tinha seguido em frente, sem mim. Para onde eu poderia ir? Só me veio à mente um lugar, aquele velho apartamento. Aquele que meu falecido marido, Antônio, e eu compramos com economias suadas. Um lugar pequeno, desgastado, mas nosso. Depois que João se casou, ele me convidou para morar com ele e Mariana. O apartamento ficou vazio desde então. Vivi lá sozinha por anos, agarrada às memórias como se fossem oxigênio. Mas agora, será que eu realmente voltaria? Para sentar sozinha entre aquelas paredes frias e descascadas, envelhecendo em silêncio? Virei-me e encontrei o motel mais barato da região. O quarto mal tinha espaço para abrir a mala. O ar era úmido, oprimindo os pulmões. Mofo se acumulava nos cantos do teto. Deitei-me no colchão rangente, encarando as manchas amareladas de água acima da minha cabeça. Não consegui dormir. E agora? Coloquei a mão sob o travesseiro e peguei o celular. Com as mãos trêmulas, disquei o único número que fazia sentido. Ana, minha irmã, morava num vilarejo tranquilo, a quilômetros de distância. Fazia anos que não nos víamos. Ela atendeu após alguns toques, a voz quente, mas sonolenta. Clara, o que houve? Por que está ligando tão tarde? Quis rir, dizer algo leve, mas assim que abri a boca, as lágrimas jorraram. Engasguei com cada palavra. A voz entrecortada enquanto a dor se derramava em pedaços. Não foi bonito, não precisava ser. Ela entendeu tudo. Como assim? O que eles fizeram? A voz de Ana se aguçou, cortando a estática com fúria. O João perdeu o juízo de vez. E essa Mariana, que tipo de pessoa trata alguém assim? Sua raiva era evidente, mas a voz não vacilou. Clara, não chore nem mais um minuto. Me ouviu? Faça as malas. Venha ficar comigo. Vamos resolver isso juntas. Suas palavras acenderam uma chama dentro de mim, dissipando cada sombra que me engolira por completo. Claro, eu ainda tinha minha irmã. Quando a ligação terminou, senti como se uma luz tivesse se acendido novamente no meu peito. Não voltaria para aquele apartamento. Não ficaria sentada esperando que alguém precisasse de mim outra vez. Aquele lugar, que antes era meu lar, agora era apenas um santuário para uma vida que não existia mais. Era minha última âncora emocional e se tornara uma algema. Vendê-lo não apenas tiraria as mãos de João e Mariana de mim, me libertaria. Na manhã seguinte, liguei para uma imobiliária. O velho apartamento podia estar desgastado, mas a localização era boa, a um passo do metrô. O corretor disse que o mercado estava em alta e que, com o momento certo, eu poderia conseguir um bom preço. Ao assinar o contrato de venda, meus dedos tremiam um pouco, mas por dentro sentia uma serenidade que não conhecia havia anos. Esse dinheiro, essa decisão, não era para eles. Era para mim, pela primeira vez, inteiramente para o meu futuro. A venda foi rápida. Em menos de um mês, o comprador assinou e a papelada foi concluída. Quando os fundos chegaram à minha conta. Não uma fortuna, mas mais que suficiente para os próximos anos. Finalmente exalei. Não contei a João, nem a Mariana. Eles não faziam ideia de que o apartamento tinha um novo dono. Não sabiam que o dinheiro estava guardado em silêncio numa conta no meu nome. Esse dinheiro era meu último segredo, minha última armadura. Comecei a planejar com cuidado. Parte do dinheiro coloquei num depósito a prazo fixo, intocável. Essa era minha rede de segurança, sem concessões. O resto mantive líquido, para o essencial, para o que o próximo capítulo me reservasse. Depois, comprei uma passagem de ônibus para um pequeno vilarejo em Minas Gerais. Enquanto o ônibus se afastava da cidade, vi o horizonte se dissolver numa mancha de aço e neon. A multidão na entrada do metrô,
as luzes piscantes das lojas, as torres de vidro que eu via diariamente, tudo se desvanecia na distância, tornando-se apenas ruído de fundo. Não sabia o que me esperava ao final do caminho, mas de uma coisa eu tinha certeza: jamais voltaria para aquela casa. Foi como escapar de uma gaiola. Amargo, estranho, mas estranhamente libertador, como abrir uma garrafa selada por meia vida e descobrir que o sabor dentro era uma mistura de todas as emoções que nunca me permiti sentir. Alívio, arrependimento, um pouco de medo, mas também paz. Horas depois, a estrada serpenteava entre colinas verdes ondulantes. O ar mudou. Cheirava agulhas de pinheiro e terra molhada, limpo, fresco, vivo. Senti algo invisível se desenrolar, aliviando suavemente os nós no meu peito. O ônibus parou na pequena rodoviária da cidade e lá estava ela, Ana, de pé na plataforma, com as mãos nos bolsos do casaco, o olhar fixo nas janelas. Parecia um pouco mais velha do que eu lembrava, com alguns fios grisalhos a mais no cabelo. Mas seu sorriso brilhante, largo, firme, era exatamente o mesmo. Clara! Chamou, já se movendo na minha direção. Assim que me abraçou, desmoronei. Como uma criança perdida que finalmente encontra o caminho de casa, enterrei o rosto no ombro dela e chorei. 7 anos de exaustão, humilhação e ressentimento se derramaram naquele único abraço. Cada decepção, cada noite sem dormir, cada momento passado sozinha numa casa alheia, tentando não respirar alto demais. Ela me abraçou forte, esfregando minhas costas suavemente. Você está aqui, isso é tudo que importa, sussurrou. Acabou? Você me tem agora. Não está mais sozinha. Sua voz era como o vento da montanha, limpa, firme, segura. Fomos de carro até a casa dela, uma cabana aconchegante de 2 andares na beira do bosque. No quintal, tomates, feijões verdes e milho cresciam em fileiras organizadas. Galinhas se pavoneavam pelo gramado como se fossem donas do lugar. A casa não era luxuosa, mas era luminosa e impecável. Tudo tinha seu lugar, tudo carregava o toque dela. Havia até um pote de geleia caseira de amora ao lado da janela, capturando os últimos raios dourados do sol da tarde. Parei na porta e inspirei profundamente. O ar cheirava a terra e erva fresca. Um sino de vento tilintava suavemente sob o beiral da varanda. Ao longe um galo cantou, e naquele momento, finalmente me senti em paz. As luzes da cidade podiam brilhar, mas nunca me confortaram. Aqui a terra era plana, mas sólida, sob meus pés, e pela primeira vez em muito, muito tempo, senti que pertencia a algum lugar. A vida no interior era lenta e honesta. Cada manhã, eu acordava não com o rugido do tráfego, mas com o canto dos pássaros fora da janela e as brigas de galinhas e patos no quintal. Atrás ficaram as sirenes estridentes, o brilho do concreto, o barulho sufocante. Agora, o dia começava com a luz do sol filtrando-se entre as árvores e o aroma de terra na brisa. Durante o dia, Ana e eu trabalhávamos lado a lado no jardim, arrancando ervas daninhas, regando as fileiras de hortaliças, podando folhas. Ao ver aqueles brotos verdes crescerem a cada dia, senti algo dentro de mim voltar a criar raízes. Tínhamos algumas galinhas e toda manhã coletávamos ovos frescos e quentinhos, aninhados na palha. Ana até me ensinou a assar pão num forno a lenha. Aquele cheiro, crosta dourada, fumaça e fermento, era algo que eu nunca conheci na cidade. De vez em quando, íamos ao mercado da vila comprar suprimentos. Encontrávamos vizinhos, conversávamos com velhos amigos. Alguns eu nem conhecia, mas todos me recebiam com a mesma alegria calorosa e tranquila, como a luz do sol ali, humilde, mas cheia de calor. Claro, o trabalho deixava meus músculos doloridos, mas à noite eu dormia profundamente, sem sonhos, sem pesadelos, sem nenhum peso oprimindo meu peito como antes, naquele velho lar. Aqui, as pessoas falavam com franqueza, às vezes até com certa aspereza, mas com sinceridade. Muito melhor que os sorrisos falsos e as meias verdades açucaradas a que me acostumara na cidade. O velho vizinho aparecia na nossa porta com uma truta recém-pescada. Outra vizinha trazia pão de milho quente embrulhado num pano de prato. Come, dizia. Se quiser mais, faço outra fornada. E de alguma forma,
Aquelas palavras simples curavam mais que qualquer pedido de desculpas. Ana e eu costumávamos sentar no banco de madeira do jardim, descascando feijões verdes enquanto o sol se punha atrás das colinas. Uma tarde, enquanto desgranávamos ervilhas num balde de metal, ela me olhou e perguntou: "E agora? Algum plano agora que está instalada?" Sorri, olhando para o pedaço de terra além da varanda. "Bem, primeiro o primeiro. Quero arrumar este lugar, deixar ele um pouco mais confortável para morar." Fiz uma pausa, meus pensamentos já tomando forma. Quanto ao resto do dinheiro, estive pensando: e se começarmos algo pequeno? O ar aqui é limpo, a terra é boa. Talvez uma pequena pousada na fazenda, ou vender as verduras e conservas que cultivamos aqui. Nada grande, só o suficiente para nos manter ocupadas. Os olhos de Ana brilharam na hora. Faz anos que quero fazer isso. Só não tinha o dinheiro para começar, mas agora, entre nós duas, podemos fazer algo realmente especial. Ao vê-la se iluminar assim, senti-me estável pela primeira vez em muito tempo. Na cidade, eu passava os dias girando em torno da merenda do Tiago depois da escola, dos humores de João, dos caprichos de Mariana. Era um fio desgastado, puxado em todas as direções, sem permissão para manter sua forma. Mas agora eu cuidava da terra. Aqui, se eu plantasse algo, sabia exatamente o que colheria em troca. Justo quando a vida começava a parecer estável, novamente, a paz se estilhaçou com uma única ligação. Identificador de chamadas. João. Fiquei olhando a tela por alguns segundos, o coração apertado de um jeito familiar e pesado. Caminhei até o outro lado do quintal, fora da vista de Ana. Respirei fundo. Atendi. "Oi, mãe." A voz dele suave e estranha, casual demais, forçada demais. "Oi, querido." Respondi, calma. Ele conversou um pouco. Não perguntou como eu estava, nem mencionou minha partida. Não ligou para saber de mim. Ligou para pedir algo. "Então, tá tudo bem por aí? Tá se virando bem financeiramente?" "Tô bem", disse calmamente. "Não gasto muito." "Que bom", ele respondeu. Uma pausa. Então veio o verdadeiro motivo. "Olha, sobre aquele apartamento, o que você tinha antes? Você vendeu." Sorri levemente, ainda calma, ainda serena. "Sim, vendi." "Quanto conseguiu por ele?" Perguntou rápido demais, tentando sem sucesso soar casual. Por dentro, ri com frieza, mas meu tom permaneceu leve. "Não muito. Só o suficiente para eu e a Ana nos virarmos. Arrumar a casa velha." "Não se preocupa, não vou te incomodar." Silêncio. Eu praticamente podia ouvi-lo processando a decepção. Alguns segundos depois, ele tentou de novo, com a voz baixa e hesitante. "Mãe, sabe, as coisas estão bem apertadas agora. As despesas escolares do Tiago estão subindo e..." Interrompi. "Você e a Mariana precisam aprender a gerenciar as finanças de vocês. Meu dinheiro já está comprometido. Não pretendo mexer nele. Na minha idade, preciso garantir algo para mim. Você entende, né?" "Sim", ele disse baixo. E assim a ligação terminou. Fiquei no quintal, o celular na mão, olhando as colinas distantes. O vento trazia o aroma de terra e pinho. Mas não havia paz no meu peito. Eu sabia. Isso era só o começo. Eles não me soltariam tão fácil. Pouco depois, Ana deve ter notado minha expressão. Aproximou-se e deu um leve toque no meu braço. "O João ligou, né? O que ele queria dessa vez?" Contei tudo. Ela bateu no joelho, furiosa. "Eu não te disse que eles estavam atrás do seu dinheiro, Clara? Não ouse amolecer de novo. Eles vão te sugar num piscar de olhos." Assenti lentamente. Minha visão começou a se afiar. Para eles, o dinheiro da casa não era meu. Era apenas uma herança pendente. Falavam com doçura, mas só viam uma conta a qual podiam acessar a qualquer momento. E, de fato, o próximo movimento não demorou. Só que dessa vez veio disfarçado de algo novo. "Vovó", a voz de Tiago, suave, familiar, hesitante, como o som de velhas memórias puxando as fibras do meu coração. Aquela palavra me atingiu profundamente. 7 anos de histórias para dormir, guloseimas, band-aids e abraços antes de dormir. Esse tipo de laço não se quebra facilmente. Tentei manter a voz suave. "Oi, Tiago. Tá com saudade da vovó?" "Tô sim", ele disse entre soluços. "Vovó, quando você volta? Quero brincar com você de novo."
Fiquei em silêncio por um momento, o coração torcido por tantas emoções que não podia nomear. Era realmente ele ou... Querido, perguntei com cuidado, a mamãe ou o papai pediram para você me ligar? Silêncio. Apenas a respiração dele. Então, um sussurro quase inaudível. Sim, a mamãe disse que se você voltar, a gente pode ir ao parque de diversões e você vai ajudar a pagar o acampamento de robótica. E assim, algo se quebrou dentro de mim. Limpo, definitivo. Então era isso. O mesmo jogo, o mesmo roteiro. Usavam ele, a inocência dele, o amor dele, como uma ferramenta. Transformavam-no num envelope de voz suave para a próxima campanha de arrecadação. Queriam que eu pagasse de novo. Pagasse pelo amor, pagasse por ser lembrada, pagasse por um lugar numa família que nunca quis que eu ficasse, apenas que servisse. Mas não dessa vez. Nunca mais. Não cairia na mesma armadilha 2 vezes. Me acalmei, suavizando o tremor na voz. A vovó também sente sua falta, querido. Quando puder, vou te visitar, mas se comporta, tá? Depois de desligar, minha mão ainda segurava o celular. Aquele último fio de calor que eu guardava, aquele laço emocional que me conectava a eles, se dissipara, esgotado por uma ligação com a sinceridade de um roteiro ensaiado. Alguns dias depois, João ligou de novo. Dessa vez, sem rodeios, foi direto ao ponto, com a presunção de quem já decidira que a resposta seria sim. Mãe, o verão tá chegando. Eu e a Mariana temos trabalho e, bem, não tem ninguém para cuidar do Tiago. Será que você pode vir ajudar por um tempo? Ele não para de dizer que sente sua falta. Quase ri, mas tudo o que saiu foi um tom lento e seco. Ah, ajudar, é? Prolonguei as palavras de propósito. Se eu voltar, onde supostamente vou ficar? Pelo que sei, não tem mais espaço na sua casa. Uma pausa. Ele não esperava isso. Então veio a tentativa desajeitada de diplomacia. O apartamento é meio pequeno, mas, sei lá, o sofá, só por um tempo. Ou você poderia alugar algo por perto. A gente pode ajudar com parte do aluguel. Que audácia! A oferta soou tão alta que eu quase podia ouvir o tilintar da calculadora na cabeça de Mariana a 3 estados de distância. Queriam que eu voltasse, não como convidada, nem como família, mas como babá de plantão em tempo integral, sem cama, sem conforto, nem dignidade, e eu ainda teria o privilégio de pagar por isso. Talvez com um subsídio parcial para o aluguel, como se eu fosse uma funcionária temporária autossustentável, com um esfregão numa mão e um cartão bancário na outra. A raiva subiu rápido, ardente. Meus dedos se fecharam, as unhas cravando na palma da mão, mas não demonstrei. Não podia. Não os deixaria verem uma explosão. Isso seria uma vitória para eles. Então respirei lentamente, deixando a fúria voltar para sua jaula. Depois, com o tom mais doce que consegui, disse: Claro, João. Vou me organizar. Mal posso esperar para ver meu neto. Fiz uma pausa. E sobre o acampamento, a gente conversa pessoalmente. Deixei-os pensar que venceram, que fizessem seus pequenos planos. Se queriam meu dinheiro de novo, tudo bem, mas dessa vez seria nos meus termos. Contei tudo a Ana, palavra por palavra. O pedido de João. Minha decisão, até o último detalhe. O rosto dela ficou vermelho. Ela se levantou da cadeira como se estivesse pronta para marchar até a cidade. Clara, você tá louca? Tá na cara que querem te sugar. Você não pode ir. Puxei-a suavemente de volta ao assento e coloquei uma mão calma sobre a dela. Ana, relaxa, disse baixo. Sei exatamente o que estou fazendo. Meu olhar se aguçou. Dessa vez não volto como babá. Volto para cobrar. Ela piscou. Cobrar? Dei um sorriso frio, sem humor. Eles gostam de brincar com números, né? Então, vamos sentar e calcular de verdade quanto vale esse suposto laço familiar. O primeiro passo, moradia. Eles disseram que não havia espaço para mim. Ofereceram o sofá. Sugeriram que eu pagasse pelo meu próprio apartamento. Tudo bem, eu entraria no jogo deles. Sentamos na velha mesa da cozinha como se estivéssemos planejando uma campanha militar, traçando cada movimento, cada linha na areia. Com cada detalhe, a preocupação de Ana se transformava em algo mais. Seus olhos brilharam. A raiva que antes nublava seu rosto deu lugar a uma empolgação intensa e elétrica. Sim, ela bateu no joelho. É exatamente isso que você deve fazer. Mostre a eles que você não é mais o capacho deles.
Eu costumava despejar meu coração naquela família, esperando que isso me valesse amor. Tudo o que ganhei foi exploração. Dessa vez, seria mais esperta, mais astuta. Alguns dias depois, comecei a me preparar para a viagem de volta, mas não como antes. Nada de malas grandes, cheias de geleia, tomates frescos do jardim ou biscoitos caseiros. Nada de listas mentais sobre o que agradaria a quem ou o que poderia fazer Mariana sorrir por uma vez. Dessa vez, viajei leve. Só algumas roupas de verão, remédios essenciais, nada mais. Porque aprendi, da pior forma, que não importa quanto amor você dá, você não pode forçar ninguém a te amar. Tanto esforço só me esgotou. Nunca me deu razão. Antes de partir, passei no banco local e saquei R$ 2.000 em dinheiro. Dividi em maços organizados, guardei cada um em bolsos escondidos costurados dentro das minhas roupas. Era tudo o que levava. O resto do dinheiro da casa já estava bloqueado em depósitos a prazo fixo, guardado em segurança, conforme o plano que Ana e eu traçamos. Era minha armadura. Ninguém poderia tocá-lo. E para garantir, olhei nos olhos dela e disse: "Vou te escrever todas as noites. Se houver um único dia que você não tiver notícias minhas, não espere. Chame a polícia." Ela não hesitou. "Você tem minha palavra, Clara. Se te tocarem com um dedo, juro que serei o pior pesadelo deles." Com ela como minha âncora, finalmente me senti firme, pronta. Dias depois, eu estava diante da porta de João, com nada além de uma pequena mala de mão. Mariana abriu a porta. Assim que me viu, seu rosto se iluminou com um sorriso exagerado, melífluo. "Clara, até que enfim, entra, entra. O Tiago não para de perguntar por você." João se levantou do sofá, o sorriso mecânico como uma máscara recém-colocada. "Oi, mãe, deve estar cansada da viagem." Assenti, sem dizer uma palavra, e levei minha mala direto para a sala. Lá estava o sofá, já arrumado com cobertores dobrados e um travesseiro, como se estivessem recebendo uma realeza de segunda classe. Mariana, no tom mais solícito, apontou para ele. "A casa tá meio apertada agora, então vamos ter que te pedir para se virar aí por essa noite, tá? Quando o Tiago estiver de férias, você provavelmente vai estar cansada de tanto ficar com ele o dia todo. Então, descansa um pouco." Cada palavra pingava doçura, mas a mensagem era clara. Não entre no quarto, não faça barulho, não se sinta em casa. Mas não resisti, não me abalei. Sorri gentilmente, deixei a mala no chão e disse: "Tá bom, não tem problema." Ambos relaxaram visivelmente. Quase dava para ouvir o suspiro de alívio deles, e foi então que ataquei. "Minha coluna não é mais a mesma", acrescentei casualmente. "O sofá é meio apertado. Além disso, levanto 2 ou 3 vezes à noite, acendo e apago as luzes. Não quero atrapalhar o sono de vocês." Fiz uma pausa, observando os rostos deles se retesarem como cordas esticadas rápido demais. Estava pensando: tem um motelzinho simpático logo ali fora do condomínio. Não é caro. Posso ficar lá. Assim cuido do Tiago durante o dia e volto à noite, sem interrupções. Todo mundo sai ganhando. Minha voz era suave, tranquila, mas cada palavra ecoava como uma taxinha no chão de mármore. Queriam uma babá interna de graça? Que pena! Essa babá tinha opções e orgulho. A sala congelou. Não estava nos planos deles. Mariana foi a primeira a se recuperar, a voz subindo um tom. "Um motel? Nossa, Clara, que caro! Para que gastar tanto?" "Claro, nosso apartamento é pequeno, mas o sofá funciona direitinho, não precisa gastar com isso." Mas não era o dinheiro que a preocupava, era o controle. Se eu não estivesse sob o teto deles, não estaria à disposição total. Nada de me chamar para o jantar. Nada de me culpar para fazer mais favores. Seria um inconveniente. "Nossa, Mariana", disse, ainda sorrindo. Depois me virei para João. "É só um motel. Não é nada demais. Acho que mereço um pouco de conforto, não acha?" Dei um suspiro leve e encolhi os ombros. O único problema é que não trouxe muito dinheiro. Foi tudo meio corrido, então a comida, o motel... Deixei a frase no ar. As expressões deles mudaram na hora. Entenderam o recado. Me convidaram, eles pagam o custo. Os sorrisos educados se dissiparam como fumaça. João começou a se remexer, o olhar alternando entre mim e Mariana, como um garoto pego colando na prova. O suor escorria pela testa dele. Mariana apertou a mandíbula, os lábios comprimidos.
Seus olhos se estreitaram como facas afiadas. O silêncio pairava na sala, denso e oleoso. Finalmente, João falou com a voz rígida. "Tá bom", murmurou, pegando a carteira e me entregando algumas notas novas. "Uns R$ 500 por uns dias. A gente resolve depois." Mariana soltou um suspiro forte pelo nariz e saiu pisando firme, sem dizer mais nada. Aceitei o dinheiro com expressão neutra, sem deixar transparecer um pingo de satisfação. "Obrigada, vou me instalar", disse. "Nos vemos amanhã. Estarei aqui às 8 em ponto para começar a trabalhar." E sem olhar para eles por mais um segundo, rolei minha mala até a porta e saí. O sol brilhava. A brisa trazia notas de café fresco e sabão da lavanderia da esquina. Caminhei até uma pousada modesta e barata e reservei um quarto. Não era luxuoso, mas as janelas eram claras, a cama era macia e, o mais importante, ninguém me olhava como se eu devesse algo. Deixei a mala e fiz a primeira coisa que precisava fazer, ligar para Ana. "Passo concluído", disse. Do outro lado, ela praticamente batia na mesa. "Essa é minha irmã. Mostra quem manda." Desliguei e me afundei na cama, exalando profundamente. A luz do sol entrava pela janela, quente e dourada, um mundo distante do sofá frio e duro que haviam preparado para mim. Mas eu sabia que não podia me acomodar. Isso era apenas o aperitivo. O prato principal, aquele acampamento de robótica de R$ 5.000, ainda estava por vir. Vamos ver o que eles realmente queriam: uma mãe ou apenas o dinheiro. Exatamente às 8 da manhã seguinte, apareci na porta de João, pontual como prometi. Foi Tiago quem atendeu. "Vovó!" Seus olhos brilharam por um instante, com aquela alegria pura e sem filtro que só uma criança pode oferecer. Mas, tão rápido quanto acenderam, apagaram-se, como se ele estivesse calculando se era permitido sentir tanta felicidade. Estendi a mão e baguncei seu cabelo suavemente antes de entrar. Mariana saiu do quarto arrastando os pés, ainda de pijama, bocejando pela metade, forçando um sorriso que era mais espinho que carinho. "Oi, você chegou", disse. Assenti, com tom neutro. "O Tiago já comeu?" Ela se virou para a cozinha. "Ainda não, ia preparar algo agora." Não respondi. Sentei no sofá, liguei as notícias da manhã e assisti em silêncio. Minutos depois, ela apareceu com 2 pratos de um café da manhã simples e os colocou na mesa sem dizer nada. Olhou-me de soslaio, com vontade de falar algo, mas engoliu as palavras. Após o café, João e Mariana tinham pressa para sair, vestindo-se quase em silêncio. Quando ela fechava o zíper do casaco, Mariana jogou por cima do ombro. "Clara, prepara algo leve para o almoço. A roupa do Tiago está na máquina, você pode lavar. Voltamos para o jantar, então não cozinha muito tarde." Levantei a vista, calma, sem pressa. "Mariana, não dormi bem no motel ontem", disse, com doçura. "Acho que não estou acostumada com a cama. Tô meio sem energia hoje." Então sorri, ainda doce como mel. "Vou levar o Tiago para comer algo rápido. Quanto à roupa, acho que você e o João podem cuidar disso hoje à noite." Aceitei cuidar do Tiago, não gerenciar a casa. O ar engrossou. O rosto dela desmoronou, como uma máscara escorregando. Entreabriu os lábios, os olhos semicerrados, como se quisesse cravar algo na minha testa. Mas então viu Tiago ali, me observando. Mordeu a língua, fechou a boca com força e saiu batendo a porta. E assim, as regras mudaram. Naquele dia fiz exatamente o que disse, cuidar de Tiago. Só isso. Assistimos desenhos, construímos torres de blocos, descemos as escadas para o parquinho. Nada de cozinhar, limpar ou lavar roupa. Na hora do almoço, levei-o a uma lanchonete para comprar sanduíches. Quando Mariana chegou em casa mais cedo naquela tarde, abriu a porta e ficou paralisada. A cozinha estava exatamente como ela deixou. Pratos empilhados na pia, sacos de lixo cheios, bancadas intactas. O rosto dela se contraiu na hora. Antes que pudesse abrir a boca, interrompi com um murmúrio suave. "Nossa, estive meio tonta a tarde toda. Só queria que o Tiago relaxasse. Não quis me arriscar a me sobrecarregar." Cada vez que ela tentava dar uma indireta, talvez dobrar um pouco de roupa, "o lixo tá cheio", eu tinha uma resposta pronta, calma e inabalável. "Minha coluna tá doendo. O médico disse para evitar esforço."
A mandíbula dela se apertava, a respiração ficava curta, mas ela não dizia nada, porque o verão era longo e ela ainda precisava de mim. Até com Tiago, parei de ser a vovó que mimava sem limites. Quando ele pediu um brinquedo caro, me abaixei e disse com carinho: querido, a vovó não tem tanto dinheiro agora. E o papai e a mamãe trabalham muito. Nem sempre podemos comprar tudo o que queremos. Quando ele jogou o brinquedo no chão, frustrado, não o repreendi. Apenas olhei nos olhos dele. Levanta, respeite seus brinquedos e quem te deu eles. Aos poucos, fui plantando sementes no mundo daquele menino. Sementes de limites, de gratidão, de respeito. Não podia mudar os pais dele, mas talvez, só talvez, pudesse deixar um pedaço de mim nele, algo que durasse além daquele verão. No começo, Tiago não sabia o que pensar dessa nova versão da vovó. Parecia confuso, dividido entre o hábito e a dúvida, o carinho e o receio. Mas crianças são adaptáveis, instintivas. Em poucos dias, ele voltou a orbitar ao meu redor, embora, de vez em quando, repetisse algumas das frases prontas de Mariana. Eu sabia que não seria fácil mudar a visão de mundo de uma criança, ainda mais com pais que lhe davam roteiros. Mas eu precisava tentar. Antes, eu era a avó que dava tudo, sempre oferecendo, sempre consertando, sempre arrumando antes que pedissem. Não mais. Agora, eu era a avó com contrato. A descrição do cargo era clara. Apenas cuidar da criança. Limpeza, lavanderia, cozinha. Esses eram serviços premium, cobrados à parte. Os dias passaram e o prazo para o acampamento de robótica se aproximava. 5.000 reais pairavam como um relógio tic-taqueando nos olhos de João e Mariana. Uma noite, durante o jantar, Mariana decidiu que era hora de outra jogada estratégica. Clara, disse, colocando delicadamente comida no prato de Tiago. Esse acampamento de robótica é incrível. Tem um professor da Alemanha e muitos meninos já se inscreveram. Vai ajudar muito o Tiago a entrar numa boa escola no futuro. Ela me olhou enquanto falava, tentando ler meu rosto. João entrou na conversa com tom urgente. Mãe, a concorrência está pesada hoje em dia. Não queremos que o Tiago fique para trás. Larguei os hashi, assenti pensativamente e me inclinei com aparente curiosidade. Sério? O que ensinam? Quem é o instrutor? Onde são as aulas? Quantas vezes por semana? Bombardeei-os com perguntas, soando genuinamente interessada. Eles morderam a isca, despejando uma enxurrada de detalhes. Programação, trabalho em equipe, programas STEM internacionais, vendendo o acampamento como experts em marketing. Quando finalmente pararam para respirar, deixei o silêncio pairar por um segundo. Então suspirei e disse, parece ótimo, de verdade, mas 5.000 reais é uma fortuna. Acrescentei uma leve franzida na testa, o suficiente para sugerir que talvez fosse demais para mim. Depois, casualmente, mudei de assunto. Mas vocês têm empregos bons agora, né? Não compraram aquele carro novo ano passado? E, Mariana, aquele bolsa de marca que você postou no Instagram outro dia não era nova? Então, 5.000 não deve ser tanto, né? Tomei um gole de chá enquanto os rostos deles congelavam. Os lábios de Mariana se afinaram, a pele empalidecendo ligeiramente. João piscou algumas vezes, como se buscasse uma resposta, mas não encontrasse onde pousar. Por dentro, eu sorria com ironia, mas por fora mantinha a calma, amigável. 5.000, repeti baixo. Não é pouca coisa. Mariana finalmente forçou um sorriso fraco e amargo. Clara, você sabe que isso é muito importante para o Tiago. Eu e o João estamos trabalhando muito, só queremos dar um futuro melhor para ele. Não queremos que você pague por isso. Eu sei, assenti suavemente. Vocês têm boas intenções, mas também sei das finanças de vocês. Compraram um carro. Mariana, você comprou aquela bolsa nova, então 5.000 não deve ser tanto. Ambos estremeceram levemente, mas eu percebi. João baixou o olhar, abriu a boca e a fechou de novo, sem dizer nada. Levantei minha xícara e tomei outro gole lento. Meus fundos já estão comprometidos, disse, encolhendo os ombros. Tudo amarrado. Realmente não posso mexer neles. Isso é responsabilidade de vocês dois. Seus rostos endureceram, como se uma parede que esperavam atravessar tivesse virado aço. Dei um último empurrão suave. Vocês são os pais. É responsabilidade de vocês investir no futuro do filho de vocês, não depender de outra pessoa para bancar isso.
outro silêncio se instalou na cozinha, denso e incômodo. A mão de João tremia ligeiramente ao segurar os hashi. Ele olhou para Mariana, depois para mim. Após um instante, finalmente falou. Tá bom, mãe, a gente vai dar um jeito. Mariana não disse nada, apertou a mandíbula, o peito subindo e descendo bruscamente uma vez antes de se virar e correr para a cozinha para limpar. Lábios cerrados, costas rígidas, a dor da derrota escrita em cada movimento. Ela sabia que perdeu essa rodada e que eu não era mais o alvo fácil de antes. Na manhã seguinte, pontual como sempre, cheguei à porta de João e Mariana, dessa vez não apenas como avó, mas como uma mulher com limites, clareza e poder de decisão. Na mão, segurava um contrato que redigi na noite anterior. Chega de expectativas vagas, chega de chantagem emocional, apenas um acordo claro e justo. Mariana abriu a porta, ainda com aquele sorriso tenso e forçado, como uma máscara prestes a rachar. Bom dia, Clara, disse, animada. Devolvi o sorriso, educadamente, e entreguei a pasta. Esse é o contrato de trabalho que redigi ontem. Ela viu isso chegando, pegou os papéis e os olhou com desconfiança. Clara, o que é isso? Descreve nossas funções e responsabilidades. Disse com calma e clareza. Você e o João estão trabalhando, e fico feliz em ajudar com o Tiago durante esse período do acampamento, mas é importante que todos estejamos alinhados. É sobre respeito, proteger meu tempo e energia, e garantir que vocês saibam exatamente o que esperar de mim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, folheando as páginas. Cada cláusula era deliberada e inequívoca. Apenas cuidado infantil, sem lavanderia, sem preparo de refeições, sem recados. Horários claros, expediente definido, dias de folga, despesas de transporte reembolsadas, horas extras exigindo aviso prévio e acordo. Ela franziu a testa ao ler as linhas, a mandíbula tensionando ligeiramente. Não gostou, mas também sabia que não podia contestar. Por fim, passou o contrato para João. O rosto dele perdeu a cor ao ler, os dedos brincando com as bordas. Mãe! Murmurou, olhando da página para mim. O que é isso? De verdade precisamos de contratos para a família? Sorri suavemente. Não tô pedindo nada além de clareza. Você me pediu ajuda e tô disposta, mas não vou carregar a casa inteira nas costas de novo. Isso não é ajudar, é mimar. João e Mariana trocaram olhares. A tensão girava no ar entre eles como vapor subindo. Mas no fim, João suspirou e cedeu. Se é assim que você quer, assinaram. E de repente, o tom mudou. Nos dias seguintes, tudo entrou nos eixos. Chegava toda manhã, pontual e profissional. Ajudava Tiago com o café da manhã, supervisionava suas tarefas, o levava ao parque, tudo alinhado com o contrato, nada mais, nada menos. As tarefas domésticas não eram comigo. Ao anoitecer, batia o ponto e voltava para o motel. João e Mariana, talvez a contragosto, não se opuseram. Um novo ritmo se instalou, tranquilo e estruturado, mas a tensão permanecia sob a superfície. A ansiedade de Mariana começou a transparecer. Ela me olhava do outro lado da cozinha enquanto mexia uma panela, os olhos cheios de pensamentos que não conseguia expressar em voz alta. Os lábios se entreabriam e logo se fechavam. As palavras recuavam como ondas se afastando da praia. Eu notava tudo, mas não dizia nada, porque me lembrava com clareza dos meses, dos anos, em que corri por aquela casa como uma empregada sem salário, como ela ficava em silêncio, me observando enquanto eu me desgastava. Agora, ela podia ficar em silêncio, como eu fiquei um dia. Na segunda semana do meu retorno como babá contratada, minha rotina ganhou um ritmo tranquilo. Chegava às 8 em ponto toda manhã e saía às 6 da tarde. Como qualquer profissional, Tiago e eu também encontramos nosso próprio ritmo, um vínculo calmo e respeitoso, com expectativas claras. Mas eu não deixei meu mundo se reduzir às 4 paredes da casa de João. Todas as tardes, após o almoço, levava Tiago ao parque comunitário. Sempre estava cheio de movimento. Crianças brincando com bolhas de sabão, pais montando cobertores para piqueniques, casais mais velhos caminhando lentamente pelo gramado. No início, éramos apenas um par à margem, mas não demorou para os frequentadores habituais notarem. Você é nova por aqui?
Perguntou uma mulher mais velha, de óculos de sol enormes e cabelo grisalho cuidadosamente preso. Chamava-se Margarida, voluntária da igreja e organizadora comunitária em meio período. Não exatamente, respondi com um sorriso. Tô hospedada num motel aqui perto. Vim pro verão ajudar meu filho com o neto. Os olhos dela brilharam. Um motel? Nossa, que vida livre você tá vivendo. Outra mãe jovem, com uma criança pequena nos braços, entrou na conversa. Pensei que você fosse babá profissional, disse. Você é tão carinhosa com ele e o Tiago obedece direitinho. Apenas sorri. Perguntaram como eu mantinha Tiago entretido. Compartilhei o que sabia. Como usar jornais velhos para fazer fantoches de papel. Como transformar pedrinhas em jogos de matemática. Como usávamos os bancos do parque para aprender a contar histórias. Enquanto falava, algo mudou nos olhos deles. Você já foi professora? Não, respondi baixo. Mas criei ele sozinha por 7 anos. Com tempo, com coração. Algo nisso fez o pequeno grupo ficar em silêncio por um momento. No dia seguinte, assim que entramos no parque, alguns nos chamaram para nos juntarmos a eles. Uma mãe com 2 filhos me entregou um panfleto. Nossa igreja está organizando um dia de voluntariado familiar no sábado. Vamos separar doações e fazer trabalho comunitário com as crianças. Você e o Tiago querem vir? Peguei o panfleto com um gesto de agradecimento. Ao me virar, Tiago me olhou, curioso. Vovó, o que é um voluntário? Ajoelhei-me ao nível dele e falei devagar. É quando você dedica seu tempo para ajudar os outros sem esperar nada em troca, só porque acha que é o certo. Ele assentiu lentamente, sem entender completamente, mas sentindo o significado. Naquela noite, durante o jantar, trouxe o assunto à tona, casualmente. No sábado, pretendo levar o Tiago a um evento de voluntariado na igreja. Tudo bem para vocês? O garfo de Mariana parou no ar. Igreja? Disse, com a voz tensa. Seguro. Claro, respondi, leve. É totalmente seguro, e acho que vai ser uma boa experiência de aprendizado para ele. Ela não respondeu, mas seus olhos diziam tudo. No sábado, chegamos como prometido. Tiago e eu separamos roupas, etiquetamos caixas e ajudamos outras crianças a organizar prateleiras. Margarida elogiou a dedicação dele e algumas mães tiraram fotos para o grupo de Facebook da igreja. Naquela noite, Mariana chegou em casa com o rosto tenso. Pelo visto, uma colega de trabalho viu as fotos, especialmente uma de Tiago, orgulhoso, ao lado de sua pilha de caixas etiquetadas, que acumulou o maior número de curtidas. O sorriso de Mariana sumiu. Clara, você não acha que é meio demais para ele? Ele só tem 7 anos. Ele se divertiu, disse com leveza, e me virei para Tiago. Não foi, querido. Tiago levantou a cabeça dos blocos na sala, os olhos brilhando. Mamãe, hoje ajudei com as roupas. A vovó disse que a gente estava fazendo o bem. Mariana não respondeu. Apenas sumiu na cozinha. Nos dias seguintes, algo sutil mudou. As pessoas do bairro começaram a me reconhecer. Alguns me cumprimentavam. Mães começaram a nos convidar para sentar perto durante os piqueniques. Crianças passaram a me chamar de Dona Clara. Tiago também se acostumou com nossas saídas diárias. Começou a perguntar se podíamos sair para ajudar mais vezes. Eu não estava tentando substituir Mariana. Estava apenas me recuperando, encontrando a versão de mim que prosperava no mundo, não apenas na pia da cozinha de outra pessoa. Quanto a Mariana, sua inquietação inicial se transformou num ressentimento silencioso. Ela parou de me desafiar diretamente, mas o cansaço em seu rosto se aprofundava a cada dia. Uma noite, após o jantar, João se aproximou e me entregou num copo d'água. Sua voz era baixa, despreocupada. Isso da igreja, obrigado. O Tiago tá diferente ultimamente, pro bem. Assenti, sem precisar dizer mais, mas, por dentro, eu sabia. A dinâmica estava mudando. Isso não era mais apenas cuidar de criança, era influência, e eu mal começara a usá-la. Era uma tarde de quarta-feira, ar fresco, luz dourada, o tipo de dia de outono que se instala na pele como uma doce lembrança. Após o almoço, como sempre, Tiago puxou minha manga. Vovó, vamos pro parque. Assenti, peguei nossos casacos e uma garrafa d'água. Ao sair, ele enfiou a mãozinha na minha, sem dizer nada. Caminhamos lentamente pelo caminho ao lado do lago. Tiago desviou para o gramado, chutando folhas caídas sem padrão, apenas a liberdade de uma criança sem pressa.
Vovó, disse de repente, virando-se para mim. Você lembra onde a gente pegou aquelas bolotas da última vez? Pisquei surpresa, mas assenti. Claro, você encheu meu bolso com elas e disse que ia plantar uma árvore de bolotas. Ele riu. Pensei que ia crescer na manhã seguinte, e você disse que a gente tinha que regar com leite. Sorri. Quem diria que você acreditaria? Caminhamos e conversamos, nada profundo, apenas pedaços de memórias compartilhadas. Em certo momento disse, lembro da primeira vez que você teve febre. Me deu um susto danado. Ele levantou a cabeça. Eu chorei. Você dormiu alguma coisa naquela noite? Não respondi. Apenas me aproximei e baguncei seu cabelo suavemente. De volta em casa, ele não correu para a TV como costumava. Em vez disso, foi direto para o quarto. Eu estava na cozinha pegando água para ele quando gritou. Vovó, vem cá! Encontrei-o sentado no chão, cercado de papéis e canetinhas. Ele me entregou um desenho. É para você, somos você e eu. Na página, um adulto segurava a mão de uma criança sob uma grande árvore. As linhas eram tortas, as cores saíam dos contornos, mas era perfeito. Você disse que a gente vinha nesse parque antes. Ele falou, baixo. Peguei o desenho e assenti. Não confiava na minha voz para falar. Naquele momento, a porta da frente se abriu. João estava em casa. Papai! Tiago correu até ele, agitando o papel. Hoje desenhei a vovó no parque. João pegou o desenho, olhou e não disse nada. Minutos depois, aproximou-se de mim. Sua voz era baixa. Mãe, obrigado. O Tiago está diferente ultimamente. Pro bem. Não respondi. Ele hesitou, então acrescentou baixo. Acho que estou começando a entender como você o criou todos esses anos. Olhei nos olhos dele, calma, impassível. Ainda não é tarde para aprender. Naquela noite, Tiago insistiu que eu lesse o mesmo livro ilustrado 3 vezes seguidas. Só quando mal conseguia manter os olhos abertos, ele cedeu e foi dormir. Enquanto o cobria, murmurou. Vovó, você pode voltar a morar com a gente? Sorri, puxando o cobertor até seu queixo. Querido, sussurrei, um dia você vai crescer e não vai precisar da vovó do seu lado o tempo todo. A luz se apagou com um clique suave. Fiquei na porta por um bom tempo, observando-o. Ele se virou no sono. Sua voz era apenas um murmúrio fraco na escuridão. Vovó? Puxou algo bem fundo dentro de mim, mas não disse nada. Apenas fechei a porta, silenciosa, firme, lentamente. Na sexta-feira, à noite, a casa estava estranhamente quieta. Tiago estava no quarto, colorindo. Eu estava no sofá da sala com um livro, a TV desligada, a cozinha em silêncio. Apenas um rangido ocasional do lado de fora quebrava a quietude. Mariana saiu da cozinha e colocou os pratos na pia. Não me pediu ajuda como antes. Não disse uma palavra. Abriu a torneira, de costas para mim. João estava na mesa de jantar, sem tocar no celular. Olhou para mim, depois para Mariana, depois para mim de novo, como se tentasse pesar algo invisível. Finalmente falou. Mãe, levantei a vista e lhe murmurei. Ele hesitou. A Mariana disse que o Tiago está diferente ultimamente. Mais calmo, brinca mais sozinho. Agora ele diz obrigado. Fechei o livro e assenti, com voz serena. Que bom. Ele pigarreou e baixou a voz, como se não quisesse que a água abafasse. Ela está tendo dificuldade para aceitar. Acha que você está fazendo de propósito, para ele gostar mais de você, como se fosse uma competição. Não disse nada, apenas o encarei. Ele continuou. Mas eu não acho que seja isso. Acho que você simplesmente sabe ver ele. Sabe o que importa. A água parou. Mariana se virou, com um pano de prato na mão, e disparou. E daí? Eu não vejo ele? É isso que você está dizendo? João estremeceu. Não quis dizer isso. Ela jogou o pano na bancada. Sabe como tem sido desde que ela voltou? Ela faz o que quer e de alguma forma ganha elogios. Eu lavo roupa, cozinho, cuido da logística e ninguém vê. Mariana, João tentou interromper, mas ela já estava embalada. Ela quer provar que é a melhor mãe, que é mais amada, e você, apontou para João, a voz falhando. Tá deixando ela. Não disse uma palavra, não a olhei, não me defendi. Fiquei ali, sentada, com o olhar fixo na mesinha de centro, onde as canetinhas de Tiago estavam espalhadas. Esperei.
A raiva dela ricocheteava no silêncio como punhos contra algodão. Sem som, sem resistência, apenas quietude. João ficou em silêncio por um tempo, então baixo. Talvez ela simplesmente saiba amar melhor as pessoas. Tudo parou. Mariana abriu a boca e a fechou. Ficou paralisada. Seus ombros tremiam. Então se virou e saiu. A porta do quarto se fechou atrás dela com um clique suave, mas definitivo. Na manhã seguinte, pouco antes do amanhecer, saí do motel. João já estava lá, de pé ao lado do meu carro, com um envelope branco na mão. Mãe, disse com a voz rouca, não dormi muito essa noite. Não respondi. Ele estendeu o envelope. Não é dinheiro, é só um papel. Peguei, desdobrei. A letra era meio torta, meio apressada. Você sempre foi nosso lar, só esquecemos o que isso significava. Dobrei o papel e assenti. Obrigada, disse. Ele me olhou. Você voltaria? Moraria com a gente? Neguei com a cabeça. Vamos esperar o Tiago crescer um pouco mais. Aí a gente vê. Ele não discutiu, apenas assentiu. Quando eu me virava para ir, ele me chamou de novo. Mãe, parei. Desculpa por demorar tanto para te apoiar. Levantei a mão e acenei, sem palavras. Não precisava. Naquela noite, de volta ao motel, meu celular vibrou. Uma mensagem de Mariana. Desculpa. Acho que fui emotiva demais e exagerei. Não vi as coisas com clareza antes. Sem pontuação, sem saudação, apenas uma linha de texto simples, amassada, como um papel amassado e alisado. Não respondi, mas também não apaguei. Na última sexta-feira de agosto, dobrei cuidadosamente minhas poucas roupas e as guardei na mala. Sem despedidas, sem mensagens no grupo da família, exatamente como cheguei, tranquila, limpa, sem deixar pontas soltas. Tiago ainda dormia naquela manhã. Não o acordei. Em vez disso, abri seu caderno de desenhos na página onde desenhamos pássaros juntos. No canto do papel, escrevi com letra pequena e caprichada. Se sentir saudade da vovó, desenhe algo e me envie pelo correio. Cartas duram mais que ligações. Fechei a mala. Do lado de fora do motel, Ana já me esperava no carro, com a janela abaixada e um sorriso tão descontraído quanto sempre. Tá com tudo? Disse. Não trouxe as panelas deles também, né? Soltei uma risada suave, dei uma última olhada no bairro e não disse nada. Quando chegamos ao interior, o céu mal começava a clarear. A casa continuava a mesma, de tijolo vermelho, 2 andares, só que agora havia algumas plantas de manjericão novas no jardim, o último experimento de Ana. Ao pular do carro, ela abriu os braços como uma mestre de cerimônias, anunciando o retorno de um espetáculo. Olha só quem voltou, nossa guerreira destemida da cidade, retornando para casa em glória. Não consegui segurar o riso. Arrastar minha mala para dentro pareceu menos um fim e mais chegar exatamente onde eu precisava estar. A cozinha cheirava a mingau quente. Um ronco familiar vinha da cama do cachorro no canto. Nada mudara, e ainda assim, de alguma forma, tudo mudara. Em poucos dias, voltei ao meu ritmo. Manhãs no jardim, tardes fazendo geleia, às vezes um passeio ao mercado com Ana de braço dado. O ritmo era lento, mas nunca vazio. Numa manhã fresca, a campainha tocou. Dona Clara, disse o carteiro, estendendo um envelope. Tem uma carta para a senhora. Parece que veio da cidade. Assinei. Assim que vi a letra, meu coração deu um salto. Letras tortas, escritas com cuidado. Tiago. Sentei à mesinha da cozinha e abri devagar. Um pedaço de cartolina rígida e amassada deslizou para fora. Um desenho. Uma criança de mãos dadas com uma mulher de vestido azul sob uma grande árvore. No topo das ramas, 3 pássaros alçavam voo. No verso, em letras de forma trêmulas. Vovó, você ainda faz geleia de amora. Quero comer seu pão de novo. Minha professora pediu para escrever sobre a pessoa mais carinhosa que conheço. Escrevi sobre você. Tô com saudade. Não chorei. Levantei-me e fui até a geladeira. Prendi o desenho com um ímã, segurando um canto. A luz do sol entrava pelas janelas da cozinha, iluminando as fileiras de potes de geleia no parapeito. Brilhavam num tom âmbar, como garrafas de verão. Abri um pote ainda morno, provei uma colherada. Estava mais doce do que eu lembrava. Ana espiou da varanda. Que cara é essa? Brincou. Deixa eu adivinhar. Alguém escreveu pedindo dinheiro. Olhei para ela e sorri. Não, um lembrete de que eu ainda importo. Ela arqueou uma sobrancelha. Querida, você comanda este pedaço.
é a CEO da Geleia de Amora. Ri, mas não respondi. Em vez disso, dobrei a carta de Tiago e a guardei na caixa de madeira no fundo da gaveta da cozinha, onde mantinha as coisas importantes. Porque envelhecer não significa perder valor. Às vezes, significa apenas ser necessário de uma maneira diferente. Se você gostou dessa história, pode se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Você pode me apoiar enviando um super obrigado para ouvir mais histórias como essa. Até a próxima!